Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Francinaldo Sampaio e hoje é sobre literatura, hoje é sobre livros. Sim, hoje é sobre esse livro do Gordon DeFee e Douglas Stuart. Entendes o que lês? Você entende o que você está lendo? Bom, isso aqui é um guia para entender a Bíblia com o auxílio dessas duas ferramentas, a exegese e a hermenêutica, tá? Então assim, isso não esfria cristão, isso também não apaga o Espírito Santo, né? Tire isso da cabeça de vocês. Então, muitas pessoas têm, dão esse mau testemunho em relação a essa área do estudo. O que esfria o cristão é a falta de comunhão com Deus, né? A falta de comunhão com Deus, a falta de oração, falta de estar em comunidade. Então, o que esfria o cristão é justamente isso, quando o cristão ele não é ativo na obra de Deus. Porque assim, Filipenses, Paulo, ele vai orar. Se a gente for ver em Filipenses capítulo 1, dos versos 9 ao 11, Paulo vai dizer assim, ó: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então Paulo, ele vai orar, ele diz que eu faço orações para que vocês possam crescer mais e mais e mais no conhecimento, para que vocês possam discernir entre o que é certo, entre o que é o errado, entre o que é o verdadeiro, entre o que é o falso. E Paulo ainda continua lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13, Paulo aqui no fim de seu ministério, está preso em uma masmorra por causa do evangelho. Ele escreve o seguinte, 2 Timóteo capítulo 4, verso 13. Quando você vier, traga a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo. Traga também os livros e os pergaminhos. Então assim, Paulo pede livros. Diga, Timóteo, quando você vier, traga os meus livros, né? Traga as minhas literaturas e, em especial, traga os pergaminhos, traga as sagradas escrituras. Então, assim, Paulo é um exemplo. Paulo, para mim, é um exemplo, tá? Então, vamos lá. Eu preparei um slide aqui com base nesse livro, tá? Então, assim, esse livro aqui, ele vai ajudar em quê? Ele vai ajudar a você compreender os estilos literários da palavra de Deus, entendeu? Então, assim, na Bíblia existem estilos literários, narrativas, salmos, livros de sabedoria, entendeu? Então esse livro ele vai te ajudar a compreender, a você entender que cada livro tem um estilo literário diferente. Por exemplo, tem gente que vai pegar Provérbios e vai citar como um mandamento. Por exemplo, ensina o caminho, ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando for mais tarde, ou quando ela estiver mais velha, ela não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Tem gente que interpreta isso como um mandamento, e muita gente se frustra, porque às vezes a pessoa nasce dentro da igreja e se desvia. E tem aqueles que nascem sem uma comunidade, sem uma igreja local, mas com o tempo se converte e são uma bênção, tá? Então, o erro tá aí. E esse livro vai te ajudar, tá ok? Então, vamos lá para a nossa introdução à necessidade, né? Então, essa introdução, antes dele entrar no livro propriamente dito, ele vai mostrar o problema, a necessidade de se interpretar a Bíblia com base, né? A gente vai ver aqui, esse é o livro do Gordon DeFee e Douglas Stuart. O livro é baseado nesse relato, até eu coloquei esse desenho aqui no canto da tela, eu não sei se você, eu acho que dá para ver, dá pelo menos para entender, eu creio que não vai dar para ler o texto, mas esse relato se conta lá em Atos 8, é um encontro entre Filipe e Eunuco. O Eunuco está lendo o livro do profeta Isaías sem nada compreender, e Filipe chega lá e pergunta se o Eunuco está compreendendo ou está entendendo o que ele está lendo, e ele diz assim, como é que eu posso entender e compreender se não há ninguém, olha aí, ó, não há ninguém que me ensine. Então assim, essa é a nossa responsabilidade como cristão, nós podemos conhecer bem a palavra de Deus para que a gente possa ensinar, afinal de contas nós temos um chamado, somos sacerdotes e sacerdotisas, nós temos um propósito, somos separados a conhecer esse Deus e mostrar essas virtudes ao mundo, né? Então,
Felipe pergunta se ele tá entendendo o que está lendo, e ele diz, como é que eu posso compreender ou entender se não há ninguém que me ensine? Então esse é o problema de muita gente hoje. Infelizmente, isso continua até hoje. Muitos cristãos não entendem ainda e não compreendem ainda o que estão lendo. Infelizmente, isso é triste. Pessoas que estão há 3 anos, há 4 anos dentro de uma igreja, e quando você pergunta, você entende o que você lê? A pessoa diz, eu não estou entendendo. Às vezes eu leio e não consigo compreender. Tá entendendo? Então, como eu falei para vocês, ele vai começar com uma introdução a essa necessidade de se interpretar. Muitas pessoas ficam assim, ficam sem noção, sem direção, sem compreender nada. Aí eu coloquei esse desenho, né, da Bíblia e a pessoa, porque muitas das vezes, como eu falei, a gente se encontra dessa forma. A gente não tem uma leitura, a gente não pega esse hábito de ler porque a gente realmente não entende. A gente pega essa Bíblia e fica assim, sem saber por onde começar. Um diz uma coisa, outro diz outra. Aí vem uns com os argumentos, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Isso é errado? Não é errado. Mas assim, a sua leitura ela tem que ser uma leitura com qualidade. Leia com qualidade, não lê por quantidade. Tá entendendo? Então muitas pessoas se encontram dessa formazinha aqui, cheio de dúvidas, sem nada compreender, tá igual eu nunca. Como é que eu vou compreender se não há ninguém que me ensine? Então assim, cara, essa é a realidade, E vai ter esse tipo de pessoas que vai colocar dúvidas, como eu falei. Vai existir pessoas em nossa caminhada que vão dizer assim, não precisa disso não, muita doutrina esfria o cristão e apaga o Espírito Santo. Isso é mentira de preguiçoso. Crente preguiçoso é que fala isso. Porque, como eu falei para vocês, o que esfria um cristão, o que afasta um cristão é justamente a falta de comunhão com Deus, a falta de leitura, a falta de oração, a falta de estar em comunhão com a igreja. Ou seja, é um cristão que não tem uma espiritualidade ativa, é um cristão preguiçoso que diz essas coisas. E eles têm esses argumentos aqui, eles vão dizer assim, você não precisa interpretar a Bíblia, não precisa disso não, apenas leia e faça o que ela diz. Peraí, também não é assim. A Bíblia não é um livro, né? Eles vão dizer também, esse também vai ser os argumentos deles. A Bíblia não é um livro de difícil compreensão. Afinal de contas, eles vão argumentar, essas pessoas, né? Eu digo esses preguiçosos mesmo. Afinal de contas, esses preguiçosos vão argumentar, os leigos, que qualquer pessoa com metade da sua capacidade pode ler e entender. Ok. Então, assim, há um certo grau de verdade nesse discurso. A gente não pode negar. Há um certo grau de verdade nisso. Devemos sim, e é obrigação nossa aprender a ler a Bíblia. O primeiro livro de todo cristão é a Bíblia. A Bíblia é o primeiro livro de todo cristão, né? O cristão, quando ele se converte, ele tem que ter contato primeiramente com a palavra de Deus. A gente deve sim aprender a ler a Bíblia, crer nessa palavra, obedecer essa palavra e, em especial, concordamos sim com esse argumento de que a Bíblia não precisa ser esse livro de difícil compreensão. Se for, aqui é que está o problema, se for corretamente lida e estudada. A gente também não é assim, não é qualquer livro. A Bíblia não é qualquer livro. A gente tem que ter uma certa reverência ao antigo, ao novo. Então, assim, há coisas do antigo que não se aplica mais no novo. Há coisas do antigo que pode se tirar o princípio, trazer para o novo. Entendeu? Então, assim, há livros que contam uma narrativa, há livros que são de cânticos, há livros de sabedoria, há os evangelhos. Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento. Em especial, concordamos sim com o argumento de que a Bíblia não precisa ser um livro de difícil compreensão, e não é, se for corretamente lida e estudada. Então, assim, muitas pessoas, por não buscar o melhor entendimento das coisas, elas acabam assim. Entendeu? Elas acabam desse jeito, porque assim, elas cresceram de uma forma imatura e não buscam o melhor entendimento das coisas, e quando vão buscar, acham cansativo e desistem. Na realidade, estamos convictos de que o problema específico mais sério que as pessoas têm com a Bíblia não é a falta de entendimento, porque todo mundo tem entendimento, todo mundo entende, quando lê ali,
Tem sim, ela vai compreender. Mas sim, a busca desenfreada pelo melhor entendimento das coisas. Aqui é que está o problema, porque nós não buscamos o melhor entendimento do texto. Aquilo que o texto está querendo dizer, a gente não busca se aprofundar mais. Por exemplo, aqui, o problema de um texto como "fazei todas as coisas sem queixa nem discórdia", Filipenses capítulo 2, o verso 14, por exemplo, não é compreender, mas sim, isso aqui tem que ser colocado o quê? Colocado em prática. Pratique, é prática. Bom, e o alvo desse livro aqui não é questão de trabalhar as línguas originais, o grego, o hebraico, não é isso. O alvo desse livro, irmãos, o alvo dessa obra aqui, dessa literatura, é justamente você chegar a um entendimento correto do texto, a interpretação correta do texto, aquilo que o texto está querendo dizer. A originalidade não é o alvo aqui no momento. O alvo de toda boa interpretação é simples. Esse é o alvo aqui, é chegar ao significado claro do texto, aquilo que o texto está querendo dizer. Não é eu acho ou eu penso, não, é o que o texto está querendo dizer. Esse trecho eu tirei da página 24 desse livro aqui, que ele vai dizer assim, ó: embora a leitura ela seja simples, mas tenha calma que há dois fatores importantes. Assim, também não é tão simples assim. O teste de uma boa interpretação está em saber se esta expõe o sentido correto do texto. Esse é o teste de uma boa interpretação, é chegar a esse sentido claro. Portanto, a interpretação correta tanto consola a mente, como também incitar ou irritar o coração. Entretanto, se o significado claro já está naquilo a que se refere à interpretação, então por que interpretar? Por que não ler simplesmente? O significado claro provém de uma simples leitura? Em certo sentido, correto. Mas aqui está o caso. Ó. Contudo, em um sentido mais preciso, semelhantemente, ou semelhante argumento, ele é tanto ingênuo quanto irreal por causa de dois fatores, embora seja uma leitura simples, só que a gente tem que levar em consideração dois fatores fundamentais: a natureza do leitor e a natureza das escrituras. Por exemplo, a natureza das escrituras, há duas naturezas. Uma natureza espiritual, porque é inspirada por Deus. E a outra natureza é a natureza humana da palavra. Então, por ela ter essa natureza humana, esse lado humano, isso vai exigir de nós um entendimento mais claro, um aprofundamento mais preciso. Por quê? Porque essa Bíblia ela foi escrita em um contexto diferente, em uma época diferente, entendeu? Em continentes diferentes, em lugares diferentes. Então, assim, a gente tem que levar em consideração esses aspectos. E a gente só vai aprender com essa ferramenta, a exegese e a hermenêutica. Ela vai nos ajudar a escavar, ter a melhor compreensão do texto e fazer aquela leitura simples, sem questão de saber o grego ou o hebraico, e chegar ao sentido claro do texto. É isso que os autores vão propor nesse livro. Então é isso, e até a próxima, né? Espero que vocês tenham gostado. Então não se esqueça, Entendes o que lês é um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica, de Gordon DeFee e Douglas Stuart.